Olá, está no ar mais um programa Novos Tempos. Ele começou a carreira como editor de imagens na Globo News em 1996, onde virou repórter 3 anos depois. Depois foi para a TV Globo e hoje é correspondente da emissora no Oriente Médio. O jornalista está no local desde 2013 e tem se destacado na cobertura do conflito Israel-Palestina, mas também tem utilizado a experiência ali para estudar e pesquisar. Nosso convidado do programa de hoje é Rodrigo Alvarez, que esteve na capital mineira para lançar o segundo livro, uma espécie de biografia de Maria, a mãe de Jesus, e conseguiu um tempinho para falar com a gente. Olha só. Rodrigo, seja bem-vindo ao nosso programa Novos Tempos. É uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, muito obrigado. E nessa alegria vamos começar essa conversa, talvez para os nossos telespectadores conhecê-lo mais, embora já o conhecemos pela televisão, né, acompanhando suas matérias muito interessantes, provocativas. Como é que foi o Rodrigo sair do Brasil, se tornar correspondente em pleno Oriente Médio? Bom, primeiro foi, eu diria, quase que um sonho realizado, porque hoje para um jornalista estar no Oriente Médio é estar onde a ação está acontecendo. As atenções mundiais estão voltadas para ali, né? E depois que eu cheguei, ficou mais ainda forte, porque a guerra da Síria tinha acabado de começar quando eu fui, e ela foi piorando. Surgiu, durante a minha permanência lá, essa força toda que tem o Estado Islâmico hoje. Surgiu a crise dos refugiados, então piorou. E quando piora, tem mais notícia, tem mais trabalho para a gente. Então, foi um desafio ir para lá, porque é tudo novo, as línguas, principalmente o hebraico e o árabe, eu não conhecia. Hoje eu conheço um pouco, consigo me comunicar razoavelmente. E também o desafio da segurança, que é diário, né? Tanto para a família que fica em casa, em Jerusalém, que o desafio é um pouco menor, porque é mais seguro, mas principalmente para mim, indo a esses lugares e lidando com esses problemas. Então, que interessante isso, né? Você falar da segurança estando com a sua família lá. Quer dizer, nessa distância, normalmente as notícias que nós temos é de carro-bomba, é violência diária. Como é que se dá isso? Isso realmente é isso mesmo? Ou as pessoas vivem com tranquilidade, procuram, como todo mundo, né, buscar a sua felicidade, conviver bem com os vizinhos? Não seria assim só um recorte parcial, essa questão de só mostrar a violência do Oriente Médio? Deixa eu tentar contextualizar do meu ponto de vista de quem está lá. A briga entre vizinhos é gravíssima. A guerra diária entre palestinos e israelenses é gravíssima e ela é exatamente o que está na imprensa, o que está na televisão. Não, nos 2 anos, quando eu cheguei, em 2013, 2014, não era um momento muito violento. Então eu vivi 2 anos com relativa segurança e tranquilidade. Sim, há momentos tranquilos, a cidade é tranquila quando não está acontecendo um problema grave como agora, quando não tem uma guerra em Gaza. A vida é tranquila, é normal e ela existe, apesar do conflito. O que acontece é que a gente se acostuma a conviver com uma situação que não é nada agradável. Viver diante de muros, diante de uma muralha que lembra o Muro de Berlim, e também ver o enfrentamento entre palestinos e israelenses, ou às vezes a gente tem que dizer árabes e judeus, porque tem muito palestino que é israelense também, porque vive em Israel e tem cidadania israelense. Então esse enfrentamento ele é muito agressivo e acaba atingindo mesmo quem não faz parte desse confronto. Então não é simples, não é fácil, mas assim, você pode levar uma vida normal com os riscos que esse conflito oferece, assim como a guerra urbana no Brasil oferece outros riscos. Agora, Rodrigo, pelo que a gente percebe, lá esses vizinhos é uma guerra desigual, né? Parece que um lado é bem mais forte do que o outro, ou é impressão minha? Não, não tem dúvida que existe um desequilíbrio de forças que a gente tem que lembrar que vem lá de trás com o apoio dos Estados Unidos a Israel, o poderio bélico de Israel, a força econômica de Israel. E existe o lado palestino, que é um povo que não recebeu a ajuda dos vizinhos árabes como esperava receber, e vive
com recursos muito escassos, principalmente em Gaza, onde a situação é humanitariamente gravíssima. Eu diria que um dia a humanidade vai se arrepender de não ter dado atenção suficiente a Gaza. O que está acontecendo em Gaza, tem 2 milhões de pessoas fechadas num território de 12 quilômetros por 40, aproximadamente, sem acesso ao mar, sem acesso a avião e sem acesso por terra, porque o Egito e Israel fecharam as portas. Então, eles costumam dizer que estão presos em Gaza e eu não vejo outra forma de definir. Então, é muito grave o que está acontecendo. Então, seria falso a gente ler esse conflito Israel-Palestina como um conflito simplesmente religioso, né, Rodrigo? Assim, de 2 religiões que são abraâmicas, mas que não se entendem. Ou seja, é muito mais complexo do que simplesmente a diferença religiosa. O conflito começa pela terra. É uma questão por terra. Esse é o primeiro problema que surgiu com a criação do Estado de Israel em 1948, a discussão sobre terra que se agravou com a Guerra dos 6 Dias, como Israel chama, ou a Guerra de 67, como prefere o outro lado, quando territórios que deveriam pertencer aos palestinos foram tomados, ocupados por Israel, criou-se um problema, mais uma vez, por terra, que é o grande problema histórico naquela região. A religião é um ingrediente a mais nessa guerra. E ela vem aparecendo com muita força agora, nesse conflito atual. A gente está vendo de novo a violência florescendo muito fortemente em Jerusalém. Existe uma revolta de palestinos contra judeus, ataques quase que diários. E isso foi motivado nesse último. Claro que há vários motivos, mas o motivo mais recente e maior atualmente é uma discussão que envolve a religião. É o local onde ficam as mesquitas sagradas, o terceiro lugar mais sagrado do mundo para o Islã, que vem sendo ameaçado por extremistas judeus. Existe uma corrente que não é grande, vamos ser justos, né? Não é a maioria da população judaica que quer isso, é um grupo pequeno, porém muito forte e influente, que defende que se destruam as mesquitas ou que se construa um novo templo judaico no lugar que hoje pertence aos muçulmanos. Esse lugar nos leva de volta a Jesus Cristo, porque é o mesmo templo que nós estamos falando, é o templo onde Jesus foi várias vezes, frequentou, onde aconteceu quase tudo nos últimos dias da vida dele. Então, a discussão sobre aquele templo que foi destruído no ano 70 permanece até hoje, como um ingrediente para uma luta, uma disputa que é por terra. A sua colocação me fez brotar uma pergunta assim: como é que ficam os cristãos em meio a esse conflito entre seguidores de Israel e dos muçulmanos? Olha, bom, primeiro o cristão no Oriente Médio hoje vive um momento muito difícil, né? É difícil ser cristão. Com a perseguição do Estado Islâmico, você fala? Não só do Estado Islâmico, mas principalmente do Estado Islâmico, é difícil ser cristão hoje no Oriente Médio. O Estado Islâmico resolveu vingar as cruzadas. Eu não sei se isso é honesto ou desonesto, ou se é só um motivo que eles arrumaram, mas eles alegam que estão vingando o que aconteceu quase 1000 anos atrás e matando cristãos apenas por matar. O cristão na Terra Santa, na chamada Terra Santa, ou seja, Israel e Palestina, Jordânia e alguns pedaços do Egito talvez, mas falando ali de Israel e Palestina, o cristão ali ele é uma minoria, então ele não entra nessa confusão. Ele é um grupo minoritário que tenta viver a sua religião ali e acaba às vezes sendo também maltratado, às vezes atacado por um lado ou por outro. Agora, Rodrigo, em 2009 eu recebi um presentaço do Frei Beto, que foi um documentário de 2003, se não me engano, o contexto pelo menos, da Júlia Bachel, né, uma cineasta brasileira, sobre o conflito de uma pequena cidade, Budros, é o nome do documentário, né, na época da construção do muro. E é a luta pacifista dessa comunidade, né? Você conhece o documentário? Conheço que coisa interessante, né? Inclusive eu estou dirigindo um documentário sobre o conflito também nesse momento. Esse documentário mostra um recorte, né, do que foi a chegada do muro num vilarejo palestino. Isso vem acontecendo também com frequência. O muro delimitou a vida dos palestinos, criou... A gente tem a impressão de que é um muro separando de um lado e outro, mas é importante que as pessoas entendam que o muro não separa um país de outro ou um território de outro. Ele isola bairros ou vilas palestinas do resto judaico que existe em volta. Então acaba que criam-se ilhas palestinas sem acesso livre a outros lugares. Então é uma situação muito complicada que o filme mostra muito bem, né? Exatamente.
E o que é interessante é que no filme, isso deve ser uma realidade, muitos judeus apoiaram a luta da Cisjordânia, né, dos palestinos, porque via ali injustiça, né, passar um muro forçadamente num território que não é deles. Né? Eu acho muito importante isso, porque as pessoas têm a ideia de que existe uma guerra maniqueísta, né? Sim e não, um e outro, mas existem muitos judeus, chamados judeus de esquerda, que defendem o direito dos palestinos de ter o país deles, a terra deles, e não querem ser vistos pelo mundo como o mal, como a força do mal que maltrata e oprime um povo mais frágil e mais vulnerável. Então é um movimento muito grande, eles quase ganharam as eleições agora, inclusive, mas acabaram perdendo. Então, como em todo lugar, existem forças de esquerda e de direita lutando ali, mas é bom lembrar isso, né? Bom, Rodrigo, infelizmente vamos ter que fazer uma pausa na nossa conversa, estamos chegando ao fim do primeiro bloco, e que alegria você nos informar, você que está diretamente de perto, né, desse conflito de Israel e Palestina. É um prazer. No próximo bloco, vamos continuar nossa entrevista com o jornalista Rodrigo Alvarez. O também escritor está no Brasil para lançar o segundo livro, que fala de Maria, a mãe de Jesus. Não saia daí.